Graça e paz, amados irmãos, tudo na paz de Cristo. Espero que todos estejam bem. Muita alegria estar aqui de novo fazendo mais um vídeo. Essa jornada maravilhosa aí de trazer a palavra do Senhor, viu, irmãos? Estou muito alegre, muito feliz. Às vezes não é fácil, mas estamos firmes porque quem nos fortalece é poderoso. Tá, já, irmãos? Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro de João, capítulo 11, muito conhecido, uma história que é muito retratada, que é muito falada, todo mundo conhece, né? Que é a morte de Lázaro, né? A ressurreição de Lázaro, né? Aqui você vai ver, né, irmãos, nesse pequeno texto aqui, né, assim, o poder grandioso de Deus através de Cristo Jesus, irmãos, que quando a gente crê, irmãos, ainda que estejamos mortos, há vida. E Jesus pode trazer vida. Então, de repente, você está passando por uma situação aí, irmão, da sua vida, você acha, não tem mais jeito, isso daqui já foi, não tem mais esperança. Irmãos, lê esse livro de Lázaro, que eu tenho certeza que vai trazer esperança para você. Tá bom? Então eu vou ler ele todo aqui, viu, irmãos? Até o 44. Vou ler um pouco mais rápido, depois você lê com calma aí, porque é um texto muito lindo. Depois eu anotei algumas coisas que a gente vai pontuando e falando aqui. Eu tenho certeza que vai te ajudar e vai te fortalecer aí. Tá bom? Então vamos começar lá no capítulo 11, no versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. História muito conhecida também, né, irmãos? Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado no meio dela. Aqui já temos uma lição, irmãos. Muitas vezes a situação que Deus permite na nossa vida, irmãos, é para honrar e glorificar o nome de Deus, porque lá na frente, quando você passar por isso, você vai poder glorificar o nome do Senhor. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Então mostra o amor de Jesus por essa família. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Irmãos, não precisa entender o processo. Às vezes as coisas demoram para acontecer, irmãos. Não é porque Deus não quer, não é porque Deus não vai agir. É porque o tempo certo do Senhor. O Senhor tem um tempo certo para agir, irmãos. E às vezes a gente precisa passar por esse processo. Aí Jesus disse, né? Vamos outra vez. Jesus disse aos discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, irmãos, outra lição: nós devemos andar na luz. Quem que é a nossa luz, irmãos? É Cristo Jesus. Se você andar fora de Cristo, irmão, você vai andar na escuridão e você vai tropeçar. Como que você pode enxergar através da escuridão, irmãos? Não tem como. Não tem como. Então, outra lição aqui: devemos andar na luz e com a luz, que é Cristo Jesus. Tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Ou seja, estavam imaginando: não, Lázaro já morreu, né? Mas ele está salvo, ou seja, ele já está com o lugar garantido. Mas às vezes não é isso, irmão. Então, aqui Jesus falando: não é dessa morte que eu tô falando, não é desse descanso que eu tô falando, não. É milagre. Jesus falava da morte lá, mas eles pensavam que tivesse falado de repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu por causa de vocês. Me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então, olha o trabalhar de Deus. Deus sabia que eles tinham que estar lá para ver a glória de Deus. Então Tomé disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o Mestre? Irmãos, a gente não confia em Deus, a gente não confia em Jesus. Jesus direciona o nosso caminho. Outra lição aqui: Jesus direciona o nosso caminho, Jesus nos orienta o que devemos fazer, a gente fica com medo. Não vai dar certo. Não é assim. Não. Irmão, se Jesus te falou, se Jesus te direcionou, se você tem esse discernimento, vai que vai dar bom. Se é o Senhor que falou, irmãos, não devemos ter medo, não. Continuando. 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias.
Irmãos, naquela época, 4 dias já era o tempo exato para falar que realmente a pessoa tinha morrido, né? Tinha um tempo determinado, e naquela época, 4 dias era esse tempo aí. Então, assim, na cultura, significava que não havia mais qualquer dúvida sobre a morte, tá bom? Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Concederá, irmãos, outra lição, é fé. Olha a fé aqui de Marta. Ela tinha certeza que se pedisse pelo nome de Jesus, Deus faria. Então, irmãos, a gente precisa pedir com fé, em nome de Jesus, que tem certeza. A gente precisa ter certeza no nosso coração que Deus vai agir, que Deus vai fazer. Amém? Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de surgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto, irmãos? Você crê nisto? Nós temos que crer nisto fielmente, irmãos. Pra- Se a gente crê nesse pequeno parte aqui, irmão, do capítulo, do versículo 25, irmãos, o medo vai embora. Porque a gente crê que ainda que morra, a gente viverá. E todo que vive e crê em Jesus jamais morrerá, irmãos. Aleluia. Marta respondeu, a fé agora: Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Fé. Ela entendeu quem era Jesus. Ela viu e entendeu que Jesus era Filho de Deus. Então nós precisamos ter essa fé em Jesus, assim como Marta, irmãos. Bom, continuando aqui, vamos lá para o 28. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã. Ele disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao seu lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se o espírito e se comoveu e perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Olha o amor que Jesus tinha aqui por Lázaro. E esse amor que Jesus tem por nós, irmãos. Ele deu a vida na cruz. Que maior amor que isso? Então os judeus disseram: Vejam o quanto ele o amava. Ei, irmãos, que bom ter uma amizade assim como Cristo. Saber que Cristo nos ama, que nos ama, que morreu naquela cruz por nós pecadores, não é nem misericórdia, né? Nós, às vezes, ainda duvidamos disso. Então nós precisamos crer e ter fé, viu, irmãos? Mas alguns disseram: será que ele abriu os olhos ao cego? Não podia fazer com que Lázaro não morresse? Ó, a gente às vezes questiona tantas coisas que Jesus faz, irmãos. Aqui eles não estavam entendendo o propósito aqui. A gente teve que passar, o Lázaro teve que passar por todo esse processo para glorificar o nome de Deus, irmãos. Então muitas vezes a gente duvida das coisas de Jesus porque demora, das coisas de Deus. Mas por quê? Porque tem um processo. E depois desse processo, irmão, quando acontecer, vai ser para glorificar o nome do Senhor. Amém? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta e cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: Tire a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Temos que crer. Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu que me enviaste. E depois disso chamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: Desamarre-os e deixe que ele vá.
Glória a Deus, irmãos, que milagre maravilhoso, que, que, que coisa linda que Jesus fez aqui, irmãos. Isso vem mostrar, irmãos, que vem para poder renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, irmãos. Que assim como Jesus ressuscitou Lázaro, irmãos, ele pode ressuscitar qualquer situação na tua vida, irmãos. Não é só morte, não. É morte, mas em algumas áreas da sua vida. De repente, irmão, você está morrendo espiritualmente, você está morrendo fisicamente, você está morrendo de tanta angústia no trabalho, de tanta preocupação, de tanta ansiedade, irmãos. Creia em Jesus, tenha fé, como Marta teve fé aqui, que ele era o Cristo e que ele poderia fazer isso. Ela falou aqui: eu sei que se pedir a Deus, Deus vai te conceder. Então, irmãos, que Jesus deixou tudo que pedires em meu nome, o Pai atenderá, irmãos. Então, é preciso ter essa fé. Essa fé que Marta teve aqui, irmãos, porque Jesus nos ama, assim como ele amava Lázaro, ele nos ama e ele quer o melhor para nós, mas nós precisamos declarar isso, nós precisamos ter fé nisso, irmãos, e pedir com convicção, irmãos, porque se nós pedimos com convicção, com fé, Jesus fará. Amém? Então, irmãos, que essa passagem aqui traga para você uma esperança em qualquer área da sua vida que você está achando que está morrendo ou que está morta. Tenha certeza que Jesus pode ressuscitar essa área da sua vida, que Jesus pode te tirar da situação que você está hoje, porque Jesus é poderoso para isso, irmãos. Ressuscitou Lázaro da morte depois de 4 dias, irmãos. O teu problema, irmãos, é minúsculo para Jesus. Ele pode fazer muito mais, infinitamente mais. Mas nós precisamos crer, ter fé e esperar no tempo do Senhor. Olha o tempo que Jesus levou 2 dias para chegar lá. Então tem um tempo, mas que a sua fé não seja abalada no tempo que Deus tem para sua vida para poder realizar aquilo que você deseja, que se for da vontade do Senhor. Amém, irmãos? Então fica aí essa reflexão sobre o livro de Lázaro, muito bonito. Tá lá em João, viu, irmãos, no capítulo 11. Lê aí com calma, vai destrinchando como a gente fez aqui, que vai ser bênção. Não mais pedindo aqui também licença para falar a nossa tarefinha da ordem cronológica da Bíblia, irmão. Já estamos aí há mais de 100 dias lendo a Bíblia. Vamos ler ela toda, por completa, em nome de Jesus, completar os nossos 365 dias lendo a Bíblia, né? A minha técnica de 1% é um pouquinho por dia para você criar esse hábito e essa vontade de ler a palavra do Senhor, irmãos. Olha que coisa linda na palavra do Senhor, irmãos. Se você não lê a palavra do Senhor, você fica sem saber essas coisas maravilhosas, tá bom? Então vou passar nossa tarefinha. Esse vídeo está sendo publicado hoje na segunda, eu vou publicar agora. Então tá saindo para você. Então amanhã, que é terça, irmão, você vai ler 1 Samuel do 25 ao 27, ok? Na quarta você vai ler alguns capítulos de Salmo. Então você vai ler Salmos 17, 35, 54 e 63. Uma tarefinha tranquila que você possa aí não deixar de lado, ler a Bíblia, irmãos, é a palavra do Senhor, tem tanta coisa linda aqui, eu tenho certeza que vai ajudar muito a fortalecer a tua fé, te dar direção, te dar esperança, tá bom, irmãos? Em nome de Jesus, ô Pai, te agradeço por mais esse vídeo, Deus, obrigado, Pai, por mostrar quão poderoso o Senhor é, Pai, e o quanto o Senhor pode fazer, Pai, desde que nós cremos, desde que nós tenhamos fé. Então, Pai, te peço que o Senhor fortaleça a fé dos meus irmãos, Pai, que estão vendo esse vídeo, Deus, para que assim como Marta, Pai, nós possamos crer cada dia mais que o Senhor é o Cristo, Pai, o Filho de Deus que veio para nos salvar, para nos ressuscitar de todas as áreas de nossa vida, Pai. Então, fortalece os meus irmãos, Pai, e que o Senhor abençoe a vida grandemente de cada um. Em nome de Jesus. Amém, amados irmãos. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas é um maravilhoso ler esse livro de João. Tenho certeza que se você vai ler, você vai ficar muito mais tempo que esse vídeo aqui. Irmãos, não se esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever no canal para que mais pessoas possam conhecer essa palavra do Senhor maravilhosa. Já deixa aqui o meu obrigado e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um abraço.